perguntam, né, se podem fazer cestas básicas ou alimento para montar cesta básica. Podem fazer sim, a gente ajuda várias famílias, né? E a gente com certeza está sempre precisando de alimento para montar cestas básicas, para fazer essa distribuição. Então, toda ajuda sempre é muito bem-vinda, tá? Uma mensagem aqui que eu estava lendo hoje e achei ela bem pertinente, né? Porque hoje está esse calorzinho agradável, né, gente? Uma coisa pouca, né? Muitos pensaram, será que eu vou hoje à noite? Eu fico me refrescando no ar aqui em casa. Então, que bom que viemos, né? Vencemos aí o calor e aqui estamos. E a mensagem é a seguinte: não te queixes, trabalha. Não te irrites, silencia. Não pares, segue adiante. Não discutas, demonstra. Não condenes, ampara. Não critiques, abençoa. Fala auxiliando para o bem, serve sem reclamar. Não te percas em palavras vazias. Cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus. Há sempre uma luz a brilhar em nosso caminho. Buscar a iluminação é da livre escolha de cada um. Segui-la é da nossa inteira vontade. Então, que volta e meia possamos lembrar dessas palavras e tentar fazer um pouquinho a cada dia, né? Na hora que a gente for abrir a boca para reclamar, opa, não reclama, trabalha, podia ser pior. Mas é isso aí, pessoal. Queria que vocês, juntamente comigo, fechassem os olhos, acalmassem o coração. E é um momento para nós agradecermos ao Senhor, ao nosso Pai, a todos os amigos, bons espíritos que aqui nos acompanham nessa casa tão maravilhosa que é o Joana de Ângeles. E agradecer por podermos estar aqui mais uma noite para nós aprendermos, para nós refletirmos sobre quem nós somos, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para evoluir cada dia um pouquinho mais. Gratidão, Senhor. Que essa noite seja muito produtiva para os nossos ouvidos e para o nosso coração. E que o nosso palestrante Arino, com as suas palavras, consiga fazer com que nós compreendamos um pouquinho mais das palavras de Cristo. Que assim seja. Arino, por favor. Boa noite a todos. Eu já não tenho uma voz tão potente assim, e hoje ela está um pouquinho prejudicada, mas nós vamos conseguir. É de conhecimento, acredito que de todos, que o Brasil é o maior país espírita do mundo. É aqui nas terras brasileiras que essa maravilha, o espiritismo, ganhou corpo e tamanho do que tem hoje. É um movimento muito bem organizado e estruturado. Algumas pessoas não sabem disso, mas é muito bem estruturado. É tão bem estruturado que lá na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, existem várias vice-presidências. E cada vice-presidência aborda e trata de uma área específica. Específicas que dizem a nosso respeito, aquilo que nos traz ao Espiritismo. E uma dessas vice-presidências, que é da Família, Infância e Juventude, tem uma equipe especialmente para tratar do assunto família. São pessoas muito bem preparadas, muito bem capacitadas, que lidam com esse assunto e trazem esse assunto de uma forma bem organizada que chegue até as casas espíritas, até aos trabalhadores espíritas. Aqui a Federação Espírita Catarinense também tem uma área dedicada à família. E são feitos trabalhos exatamente para ajudar as casas espíritas a lidar com essas questões. Mas aí por quê? Por que será que vai existir uma área lá na Federação Espírita Brasileira e nas outras federativas do Brasil para tratar especificamente desse assunto? Assim como no ano passado, essa equipe lá de Brasília esteve em Santa Catarina
lá em Florianópolis, em São José, para fazer exatamente um trabalho específico sobre a família. Por quê? É de conhecimento nosso e do movimento espírita que grande parte dos problemas trazidos para dentro das casas espíritas tem alguma área, em algum momento, a família. A família sempre está por ali. Relacionamentos mal resolvidos, às vezes, geram outros problemas, que mascaram outros problemas. A partir do momento que a gente identifica todas essas questões relativas a esse núcleo tão importante, precisamos nos debruçar sobre ele, entender para poder ajudar a essas pessoas que vêm às casas espíritas procurar consolo, procurar entender aquilo que realmente se passa. O que será que se passa na minha casa, no meu lar? Por que é assim? E por que não é igual ao vizinho? Por que não é igual? Por isso, a partir desse momento, de uns 2 anos para cá, é muito provável que esse tema venha a fazer parte cada vez mais das palestras, das discussões e das capacitações nas casas espíritas do movimento espírita brasileiro. Porque ele é muito importante. E nós sabemos disso. Cada um de nós aqui sabe. Da importância que se tem de entender e valorizar esse núcleo. Não é verdade? Mas vamos começar pelo começo, para a gente começar a entender. Todos nós aqui, os encarnados e os desencarnados, somos espíritos, certo? Todos nós somos espíritos. É básico, na doutrina espírita, saber que somos espíritos. Espíritos em evolução. Todos nós somos espíritos em evolução. Estamos mais ou menos no mesmo nível. Mais ou menos no mesmo nível. Mas somos espíritos em evolução. Que precisamos e queremos e fomos criados para evoluir. E nesse momento estamos aqui buscando isso. Na introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação de Kardec, né, das obras básicas de Kardec, o criador da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita, na introdução, Kardec, como um pedagogo, um professor bem preparado e capacitado, isso lá em 1857, ele já faz na introdução do livro, no primeiro livro, um resumo daquilo que viria pela frente. Para quem não pegou ainda a introdução e os prolegômenos ali no começo do livro, pegue. Kardec já explica o que vem pela frente e como a gente deve entender o que vem pela frente. Então, lá na introdução, eu tirei esse trechinho só para a gente entender a nossa questão como espírito. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem. Nós não ficamos estagnados. A gente evolui. Todos se melhoram. Todos diferentes graus de hierarquia espírita. Isso tudo aqui é didático. Kardec era um pedagogo. Então ele trouxe a didática, a dialética, as discussões, as perguntas e respostas, para que nós pudéssemos entender bem aquilo que ele queria nos fazer. Essa melhora se efetua por meio de encarnação, da encarnação, que é imposta a uns como expiação, mais ou menos como nós aqui, né? E a outros como missão, que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Aí a gente talvez ainda não esteja nessa fase. Por exemplo, Chico Xavier, né? Francisco de Assis, Joana de Anjos, são espíritos que são missionários. Né? A vida material é a prova que eles cumprem passar repetidamente. Então, nós, como espíritos em evolução, já passamos por muitas e muitas encarnações, por muitas vidas, e passaremos ainda por muitas outras, quantas forem necessárias para a gente alcançar a evolução. Até que haja atingido a absoluta perfeição, uma espécie de filtro, ou depurador de onde saem mais ou menos purificados.
Então, as encarnações são filtros que nos purificam. Ali, aqui na encarnação, a gente aprende, a gente lida, é a oportunidade que todos nós temos de colocarmos em prática o que nós viemos aprendendo em tantas encarnações para nos melhorarmos. Então, o que quer dizer aqui? Que somos espíritos em evolução e precisamos evoluir. Ninguém fica para trás. Todos evoluirão. Todos. E nos grupos de estudo a gente sempre tem aquela dúvida, né, que uns trazem. Mas aquele espírito que fez isso, aquilo e aquilo outro, vai também? Com certeza irá. Pois todos nós iremos. Todos nós alcançaremos a evolução. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, e acredito numa palestra específica, né, sobre a escala espírita, Kardec era pedagogo. Ele trazia a didática para que nós entendêssemos. Então, ele, na pergunta 100, ele criou essa escala espírita para que nós pudéssemos ter uma noção. Não que nós possamos e temos como nos classificar dentro dessa tabela. Não tem como. Não é isso. Mas nós sabemos que estamos aqui, ó, na parte de baixo, na terceira ordem, dos espíritos ainda imperfeitos, ok? Ainda imperfeitos. Também é sabido que ali, ó, na sexta classe, por ali, ó, na quinta, não, na quinta não, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, todos nós temos um pouquinho de cada, só para a gente ter uma contextualizar. Então, nós ainda não estamos lá, ó, na segunda ordem dos espíritos bons, porque ainda trazemos coisas daqui de baixo, de quando nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós trazemos. Nós somos, sim, um pouco espíritos perturbadores, a gente ainda é um pouco espírito neutro, que se mantém quieto para não se comprometer, não faz, não toma atitude. A gente também é um pouco pseudo-sábio, eu sei tudo, já sei tudo, não preciso saber mais nada, eu sou o dono da verdade, para que eu vou aprender? Todos nós temos um pouquinho desse orgulho, dessa vaidade que a gente traz ainda desde a época do começo. Mas o importante é saber que todos nós já temos condições, sim, de alcançarmos a segunda ordem. Por quê? Na segunda ordem, nós seremos espíritos benévolos. Benévolos é que tem a ver com o bem, benevolência. Todo mundo aqui já tem condições suficientes para saber o que é certo e o que é errado. Nós sabemos exatamente se estamos cumprindo as leis humanas ou não. Se nós estamos à margem das leis ou não. Nós sabemos. Nós podemos fraudar, mas nós sabemos que fraudamos. Nós sabemos que nos desviamos. Nós sabemos que estamos errados. Mas nós sabemos. E se nós sabemos, nós poderíamos ter feito diferente. E se poderíamos ter feito diferente, por que não fazer? Para alcançar, então, essa evolução. E outra coisa, a gente também tem total condição de agir no bem. Agir no bem sempre. Porque ali na segunda ordem dos espíritos, não haverá mais o mal, haverá o bem. Então, agir com benevolência para com todos, para com a humanidade, para com tudo aquilo que for criação divina. Nós, se temos condições de, é porque estamos aptos a alcançar lá. Todos nós, absolutamente todos nós temos assim. Bom, vamos a um pequeno devaneio aqui. Por volta de 1930, 1940, mais ou menos, o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele nos trouxe uma informação de que existiam aqui nos planos terrestres cerca de 21 bilhões de espíritos. 21 bilhões lá em 1930, 1940, quando naquela época existiam 4 bilhões de encarnados. Bom, hoje em dia nós temos aí 8 bilhões de encarnados, mais ou menos. Então, para a gente fazer, se chegar num número redondo, vamos pensar em 30 bilhões de espíritos, ok? 30 bilhões de espíritos. Somos engrenagens, que um, né, de alguma forma, influencia o outro
queiramos ou não. Quando nós movimentamos forças e energias que vão fazendo também que os outros se movimentem. Então nós somos ali o vermelho. 30 bilhões de espíritos fazem parte do nosso mundo. Aí, 3, 4, 5 espíritos são escolhidos para ficar junto de nós, formando o nosso núcleo, os mais próximos. Será que de 30 bilhões de espíritos, esses que hoje fazem parte do nosso núcleo, da nossa família, foram eleitos, escolhidos aleatoriamente, ao acaso? Aconteceu por acaso de nós olharmos para o nosso lado e vermos que o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte desse núcleo, estão ali por acaso. Entraram em nossas vidas sem querer. Veja, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, voltando lá, Kardec pergunta inteligentemente aos espíritos superiores: que é Deus? Que é Deus? E a resposta vem logo no começo, dizendo: Deus é a suprema inteligência. Veja, suprema é o que é o máximo. Nada além de supremo. Inteligente é aquilo que sabe planejar as coisas de uma forma inequívoca. A suprema inteligência, que é Deus, que está no princípio de tudo, de toda a criação, essa inteligência está presente. Ela é a causa primária de tudo. E lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec ainda traz algumas definições sobre Deus e traz que Deus é infinitamente bom e justo. Se ele é bom, tudo que acontece conosco e é feito para nós traz a benevolência de Deus, do Criador, dessa inteligência, que nos quer o bem. E se é justo, não será diferente de um para o outro. Todos nós recebemos aquilo igualmente. Nós é que não sabemos interpretar. Interpretamos de forma errada ainda. Mas ele é soberanamente bom e justo sempre. Se Deus é soberanamente bom e justo, se Deus é uma inteligência suprema, não existe nada mais inteligente do que ele, ele colocaria então espíritos desses 30 bilhões, 3, 5, 4, 7, ao acaso do nosso lado? Aconteceu sem querer? Foi sorteado? Entendamos que não. E o Espiritismo, através das obras de Kardec, através de outras obras suplementares, vai nos ajudar a entender por que esse núcleo, por que a família faz parte inequivocamente das nossas vidas de uma forma muito, mas muito potente. E se nós começarmos a entender e ter essa compreensão, muita coisa muda. Muita coisa muda. O olhar muda, o entendimento muda. Essa compreensão vem e nos acalenta. É isso que a doutrina espírita nos oferece. Então, seguindo aqui no nosso devaneio, eu preciso falar também de um outro livro. Um livro muito importante que eu usei nessa palestra. Eu utilizei o Livro dos Espíritos, sim. Eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que querem entender e se aprofundar um pouco mais no entendimento da família, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras, né, também básicas do Espiritismo, de Kardec, capítulo 4, capítulo 14, podem anotar, capítulo 4 e capítulo 14 vai nos trazer explicações muito profundas sobre isso. Então, Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um outro livro que eu gosto muito, eu trago ele como cabeceira, livro de cabeceira para mim, que é o livro Os Prazeres da Alma. Anotem quem quer. Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Os Prazeres da Alma, junto com As Dores da Alma, Hamed vai trazer, através de Francisco do Espírito Santo Neto, explicações
muito bem elaboradas e explicadas sobre vários sentimentos que nós lidamos com eles. Abrir um de manhã cedo, leia um capítulo, reflita, já ajuda muito o entendimento. Ou procurar entender um sentimento que esteja nos trazendo algum tipo de dor de cabeça, e lá e ler. Prazeres da Alma, As Dores da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, Espírito Hamed. Eu sempre divulgo os livros porque a forma de nós divulgarmos a doutrina através dos livros é a mais forte que a gente tem. Além das palestras, inclusive, dos cursos, mas é através da literatura que nós valorizamos tanto. E nosso movimento espírita tem uma infinitude de livros. Cada dia surgem livros novos. E o outro livro que eu utilizei, que a gente sempre utiliza, Emmanuel, o espírito, mentor do Chico Xavier. Eu utilizei alguma coisa também do Consolador e alguma coisa também do Caminho, Verdade e Vida, ok? Então, foi com esse material que eu preparei essa reflexão. Então, lá no livro do Hamed, Os Prazeres da Alma, eu tirei um trechinho. Estamos nós ali. A história da vida de cada criatura é um relato sobre seus antecedentes vivenciais, o conjunto de suas experiências pretéritas, somadas às de sua existência atual. Então, todos nós somos a soma daquilo que fomos, de tudo que aprendemos, de tudo que vivenciamos, de tudo que fizemos de mal e de ruim no pretérito, no passado, em outras vidas, e o que estamos fazendo hoje. Cada um de nós é esse combo. E não tem como um ser igual ao outro. Não tem. Não existe. Todos nós somos seres diferentes. Todos nós somos seres diferentes. 30 bilhões de espíritos, um diferente do outro, porque trazem períodos de vida diferentes, trazem aprendizados diferentes, sofrimentos diferentes, angústias, prazeres, vivências, criação. Então, ou seja, todos nós somos diferentes. Quando junta tanta gente diferente assim, vão acontecer coisas boas e vão acontecer coisas não tão boas. Né? Cada um traz uma necessidade, cada um traz um conhecimento, cada um traz uma bagagem. Às vezes se chocam interesses. Na verdade, pode acontecer isso. Acontece isso nas casas, nas famílias. Choques. Né? Confronto. Somos espíritos diferentes, mas estamos ali, ó, mais ou menos no mesmo nível. Somos todos filhos do Criador, da inteligência suprema. Estamos ali por acaso? Será? Dando continuidade também lá nos prazeres da alma. A alma, né, nós encarnados, temos uma alma, passa por um grande número de encarnações no curso dos séculos, sendo diversificadas suas experiências na área da afetividade. Ou seja, nós já tivemos experiências afetivas diversas e teremos muitas outras, porque através dessas vivências nós aprendemos, nós colocamos em prática aquilo que nós trazemos. Como resultado disso, adquire um conjunto peculiar de conhecimento. Peculiar, é cada um, pelas inúmeras situações e ocorrências que vivenciou. Então, todos nós trazemos muita bagagem. Eu gosto de falar, por exemplo, com meu filho que você não é só isso. É importante a gente saber isso. Cada um de nós aqui não somos apenas isso. Nós estamos assim. Nós somos muito mais do que isso. Mas, nessa oportunidade, nessa vivência, é isso que nos basta para o que nós fomos programados. Simples assim. No processo reencarnatório quer dizer, é um processo que vai se dar a reencarnação. Os espíritos são atraídos pela semelhança de suas tendências. Aí a gente já começa a entender. Não foi ao acaso. Semelhanças de tendências. Necessidades. Eu tenho algo para te dar, mas você também tem algo a me dar.
Então eu preciso de você junto de mim para que eu aprenda aquilo que eu preciso, mas que eu te auxilie naquilo que você precisa. A inteligência suprema não faria diferente. Portanto, é nosso reino interior que atrai aqueles que serão nossos familiares. Criaturas com a específica estrutura íntima e valores ajustados a um determinado padrão vibratório evolutivo. Cada um de nós traz uma estrutura íntima que vai atrair, por necessidade, aquele outro espírito, para que juntos possamos evoluir, trocar. Nelas encontraremos para aprimorar nossas capacidades e estímulos para despertar nossas habilidades e possibilidades inatas. Vai ser então no convívio, no aprendizado, no convívio diário, que nós aprenderemos, que nós nos fortaleceremos, que nós teremos a oportunidade de colocar em prática as nossas necessidades. Bom, eu vou trazer alguns textos aqui, porque é importante a gente contextualizar. Esse aqui é no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, eu tirei para a gente entender o que é família e parentela, que eu coloquei no título da palestra. O que é família, o que é parentela? Kardec nos explica. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, que têm simpatias, ligados por anteriores relações. A gente vai entendendo e vai aprendendo que todos nós, a nossa família, já se conhece, pode se conhecer há muitas encarnações. Porque não é apenas em uma encarnação que a gente pode conhecer tudo aquilo que o outro tem para me oferecer e eu oferecer a ele. Às vezes são muitas encarnações que a gente convive junto com esses espíritos. E tem uma coisa fantástica quando a gente aprende isso. A gente, quando aprende isso, a gente tem uma certeza que nos acalenta o coração. Aqueles espíritos que fazem parte do nosso núcleo, que se vão, nós sabemos que o reencontraremos. Nós sabemos que eles ainda estão próximos de nós, porque nós fazemos parte de um grande núcleo. Porque se nós já viemos de encarnação em encarnação, se nós já viemos lidando com estruturas familiares de várias encarnações, nós nos conhecemos há muito tempo. E nós nos amamos há muito tempo. Nós aparamos a aresta um do outro há muito tempo. Isso é consolador. E saber que um espírito desse que nos ama, que faz parte do nosso núcleo, está lá, torcendo pela gente, isso nos demonstra que não estamos sozinhos. E quando a gente pensa em anjo da guarda, em espírito mentor, não são só eles, ou só ele, que vem para nos ajudar. Nós temos um grupo, uma família espiritual gigante, muito grande, que olha por nós, que se entristece quando a gente se afasta e que se alegra quando a gente volta. Que se entristece quando a gente vai pelos caminhos errados, quando a gente faz as bobagens. E se alegra quando a gente toma os caminhos corretos. Essa vibração vai daqui para lá e de lá para cá. Mas também pode acontecer, sejam os espíritos completamente estranhos uns aos outros. Então, na família pode ter um espírito que não faz parte desse grande núcleo. Afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, aqueles espíritos, aqueles irmãos com quem a gente tem rusgas, diferenças, temos dívidas, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, é aí que lhes serve de provação. Kardec quer nos fazer entender que não é só maravilha no núcleo familiar. Não só espíritos afins. Tem espíritos antagônicos, mas não nos esqueçamos. Deus é soberanamente bom e justo. E é uma inteligência. Ele não colocaria à toa.
E não seria à toa que esse espírito está na nossa família junto de nós. Nós precisamos aprender algo. Vocês já ouviram falar em oxitocina, ocitocina? O hormônio do prazer, o hormônio familiar. Quando as mulheres, principalmente, ficam grávidas, essa quantidade de hormônio circula fortemente no organismo dela, para que esse amor parental passe para aquele ser que está sendo gerado, para aquele espírito que ela está ajudando a gerar ali também. Esse hormônio, também chamado por hormônio do fosforômetro, a gente encontra quando a gente vê um bebê gordinho, fofinho, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê filhote. Por que quando a gente vê filhote a gente fica tão... cresce em nós um querer tão grande? Por que será? Por que Deus colocou isso em nós, o fosforômetro? Porque, veja, se, e não é sempre, nem em todos os casos, pelo amor de Deus, não é. Vamos pensar assim, são casos específicos. Se uma mulher ficar grávida de um espírito antagônico de vidas passadas, mas precisa resolver com ele essas arestas, quando no ventre dela é gerado esse espírito, essa ocitocina vai fazer com que um amor jamais despertado floresça ali. E o amor resolve tudo. A partir desse momento que um pai, uma mãe, estabelece uma relação de amor com um novo ser, quando a gente vê aquele ser tão fofinho, tão novinho, indefeso, precisando de nós, tudo muda ao entorno de nós. E essa relação passa a ser diferente. Após esse choque de amor, a gente não tem como, alguns sim, voltar atrás nas rusgas anteriores. Deus é perfeito. É perfeito. Emmanuel também traz o entendimento de família e parentela, e aquele é mais específico. O que é família e o que é parentela? Nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. Nem sempre. Nem sempre. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno, o tempo todo ali, né? Estarmos juntos, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre o conceito de família e parentela. Isso é Emmanuel nos ajudando a entender. O primeiro, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos, desses laços eternos que nós temos com tantos espíritos. Do amor, laços eternos do amor. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas, eu vou explicar, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-nos na liga divina do amor para a eternidade. Ok, vamos lá. Cadinho. O que é cadinho? Quem é Ourives sabe que é aquela panelinha, aquela caldeirinha que o Ourives derrete o metal, faz as ligas, né, do ouro. Então, Emmanuel faz essa analogia, chama de cadinho de lutas, por vezes acerbas, acirradas, difíceis, complicadas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, que tudo se traduz em sentimento, tudo se traduz em sentimento. Joana de Ângeles é uma mestre em nos ensinar isso. Nós trazemos para aprender sentimentos. É o que nós trazemos para lidar, sentimentos. Nós devíamos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os nos sentimentos ruins, na liga divina do amor para a eternidade. Transformar esses metais dentro de um cadinho com fogo numa joia preciosa que o amor nos traz. Olha que comparação ele traz. Então, é na família, é no convívio familiar, no lar, onde as rusgas aparecem, onde as dificuldades surgem, mas que são as oportunidades para que nós possamos sim lidar com isso, aprender e nunca mais passar por isso.
é dessa forma. Por isso que o Espiritismo, ele não resolve os nossos problemas. É um engano a gente pensar que vir à casa espírita vai tirar os nossos problemas. Sentar com o Marcelo e conversar, Marcelo, eu te trago esse problema, resolve ele para mim. Não vou resolver. Mas eu vou te dar condições, eu vou te dar elementos para que você se entenda, aprenda e se cure, porque vai ser a cura eterna. Quando a gente entende, a gente compreende, a gente se conhece e a gente se cura. É dessa forma. Também eu trago um comentário de Kardec na questão 768 do Livro dos Espíritos. Nenhum homem, nenhum ser dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Sozinho a gente não arruma nada. Achar que o convívio com o ser humano é ruim e vai se isolar do mundo numa montanha, pode ter certeza que você não resolveu nada e só perdeu tempo. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. No livro Consolador, que também é feito de perguntas e respostas com o Emmanuel, na pergunta 175, perguntaram ao Emmanuel: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então, assim, é tudo pensado e planejado antes de chegarmos aqui, antes de sermos filhos de quem somos, de sermos irmãos, de sermos marido, esposa, pai. É planejado antes. Eu só tirei um trechinho da resposta. Olha só, o colégio familiar. Colégio familiar. O que a gente faz no colégio? A gente aprende. Tem suas origens sagradas na esfera espiritual, nos outros planos. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram lá no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras que a gente já traz. Então, existe sim planejamento. Quem estuda a doutrina espírita, quem frequenta os grupos de estudos, e se não frequenta, deveria, faz muito bem, é importante. Além de aprender muito, a gente troca muita informação e experiência. A gente aprende um item muito especial, que é sobre o planejamento reencarnatório. Como é feito o planejamento reencarnatório? É feito um planejamento reencarnatório. E muitos de nós são ajudados a fazer o planejamento reencarnatório. Por que estamos aqui? Por que nascemos assim? Por que nascemos homem? Por que casamos com essa pessoa? Por que eu trouxe esse defeito, essa doença? Por que eu trouxe essa habilidade e deixei de trazer outras? Tudo tem um plano e tudo tem um planejamento. Tudo isso, então, nos leva a um só objetivo. Tá? Tudo tem um objetivo. E o objetivo de tudo isso é que o Espiritismo nos faz um convite à renovação interior. Se nós trazemos problemas, necessidades, se precisamos evoluir, nós precisamos renovar-nos interiormente. A questão de renovação. E lá no livro Os Prazeres da Alma, do Hamed, eu também tirei um trechinho. Ao se renovar, o homem, o ser, transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Nós temos que olhar para nós, aprendermos quem somos, por que fazemos tal coisa, por que tal situação me chama tanto a atenção, por que auxílio eu necessito dessa pessoa que está ao meu lado, o que ela traz de importante para mim, e o que eu de mim trago para ela aprender. Então a gente precisa se conhecer. Porque se eu não me conhecer, o que eu vou tratar se eu não sei? Do que eu vou focar? Aquilo que eu vou dar mais atenção. Eu preciso saber. Então eu preciso me conhecer. Então,
Essa é a capa do livro. Tem um título que é só sobre autoconhecimento. São sempre dois capítulos. Hamed nos diz o seguinte: aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. Que aí nascem as rusgas. Eu me projeto, eu jogo os meus antagonismos no outro. O ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que o tornam inconsciente da própria vida íntima. Afastar. Só tememos o que desconhecemos. Por isso que é importante conhecer. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo, sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Hamed nos traz a importância do autoconhecimento, se conhecer. Vamos em frente. O Evangelho sempre nos traz exemplos muito interessantes de como somos ainda necessitados de refletir, de se autoconhecer e daquilo que Jesus nos trouxe para aprendermos, porque é no Evangelho que estão os nossos caminhos iluminados. É como Jesus, há 2000 anos, nos trouxe. Tem uma passagem que Jesus estava com os apóstolos lá no monte. Depois, as pessoas que estavam assistindo saem. Jesus manda os apóstolos, pede para que eles vão. Eles estão de um lado do lago Genezaré, do mar da Galileia. E precisavam voltar para o outro lado, para Cafarnaum, a cidade que eles habitavam. Jesus manda eles irem na frente, porque ficou ali refletindo, orando. E eles vão. Olha, os apóstolos de Jesus, a grande maioria deles, dos 12, eram pescadores e conheciam esse mar como ninguém. Esse mar não, esse lago, né? Chamado de Mar da Galileia, mas é um lago. Conheciam como ninguém. Ele é um lago comprido, na parte mais larga tem uns 13 quilômetros mais ou menos. Eles já tinham se afastado com o barco. De repente eles viram alguém vir no meio da penumbra, pois já estava escurecendo e o mar, as águas estavam se agitando. E eles acharam que era um fantasma. Sendo que alguém olhou e falou, não, é o mestre. Aí Pedro, o mais valente, corajoso, falou, mestre, se é você, faça com que eu vá até aí. O que Jesus disse? Venha. Venha. Pedro, então, saiu do barco e começou a caminhar nas águas também, olhando para os olhos do mestre, com confiança e fé. Mas bastou o vento bater, as águas começarem a também chacoalharem. Ele olhou para as águas negras, começou a afundar. Socorro, mestre. Jesus dá a mão, coloca ele no barco e chama homem de pouca fé. O entendimento dessa passagem é muito interessante. Para aqueles que gostariam de saber, será que Jesus andou nas águas? O Espiritismo explica. Tem explicação. Livro da Gênesis, livro dos Médiuns, a gente entende como Jesus fez isso e como Pedro quase fez. Mas o Hamed, o Espírito, vai nos ajudar a entender um detalhe muito importante. A água é a imagem da dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas ignoradas. É aquilo que nós trazemos no nosso inconsciente. É aquilo que nós trazemos no nosso porão. É aquilo que Joana de Angelis chama de sombra, que todos nós temos. E que volta e meia nos perturba. E volta e meia vem à tona e nos arrasta para o fundo. Se nós perdemos o foco daquilo a que temos fé e segurança de ir, a gente afunda. A água é o simbolismo da sombra, da vida inconsciente ou além-mar de nossas existências de espíritos imortais. Se nós perdermos o nosso objetivo, se nós perdermos a nossa fé e olharmos para
as nossas mazelas, as nossas dores sem confiança, sem procurar o auxílio e a solução, a água será para nós a sombra, será para nós o porão que nos arrastará. Nós precisamos ter fé, confiança e seguir. Esse é o ensinamento que Jesus nos traz. Já encerrando, Hamed também nos traz um detalhe muito importante. Isso a gente deve levar para casa. A harmonia ou desequilíbrio no ambiente familiar é, na verdade, uma ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva, resultante das atividades mentais do eu, individual ou grupal, que formam o clima energético da moradia. Clima energético da moradia. Se queremos ter paz no nosso lar, na nossa moradia, precisamos muito cuidar com aquilo que estamos reverberando de nós para fora. O que nós trazemos para dentro da nossa casa e reverberamos para a nossa família? Que hábitos nós cultivamos e deixamos cultivar, que formam essa reverberação coletiva, que desequilibra, que traz o mal, que abre as portas para o mal que vem de fora. Se nós queremos e precisamos ter paz e harmonia em nossa família, em nosso lar, nós precisamos cuidar daquilo com que nós trazemos e reverberamos coletivamente. Precisamos cuidar, ajudar um ao outro naquilo que o outro também está propagando. Dar o exemplo, se autoconhecer, para saber que está reverberando algo errado. Assim, o nosso lar, a nossa família, terá mais paz e harmonia. Não esquecendo de que a oração também cria esse canal com aqueles espíritos que nos são familiares e querem o nosso bem. Quando nós criamos esse canal, eles vêm e nos auxiliam. Nós abrimos as portas para eles. Outra coisa, o Evangelho no lar. Toda vez que a família se une para fazer o Evangelho no lar, ela também cria para aquele ambiente padrões energéticos capazes de resolver muitas e muitas rusgas e problemas, e ajustamentos e harmonia. Por isso, fica aqui essa dica. Vamos nos autoconhecer. E vamos pensar naquilo que estamos reverberando, junto e individualmente. Falou? Muito obrigado a todos. Queridos irmãos, nós agora vamos passar para o tratamento do passe, né, que vai acontecer aqui à esquerda. Será chamado o nome da ficha, que vocês pegaram ali no início. Quem não pegou pode, ali na entrada, pegar a senhazinha com o número. Nós vamos fazer uma oração para entrarmos em sintonia com a espiritualidade, colocando os nossos corações mais tranquilos, mentalizando o que necessitamos, né? Que precisamos pedir, colocar aqui para o nosso Pai amado, Jesus. E eu vou fazer a oração do Pai Nosso cantada. E quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Quem preferir ficar em silêncio, pode. E quem tiver à vontade, pode também fechar os olhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim
terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.